Morretes está no mês do patrimônio e hoje vou te levar num lugar muito especial. Vem viver essa experiência com a gente. Boa tarde, tudo bem? Como é que é teu nome? Auri. Auri, me conte. Tudo bem? Como é que você soube de mim? O meu avô abriu uma farmácia em 1910, quando não existia universidade ainda no país. A primeira universidade do país foi em 1912, ali em Curitiba, ali na Santos Andrade. Tá? Ele abriu a farmácia e funcionava aqui, na casa aqui do lado, que agora nós somos restaurados, vai ser restaurada. E daí ele mandou fazer essa casa, construir essa casa aqui, e essa casa aqui terminou em 1917, tá vendo a data lá? Aham, ali no meio. Tá ali no meio, né? E lá em cima tem o RF do nome dele, Roberto França. E ele terminou essa casa quando deu a gripe espanhola aqui no Brasil. Aqui em Morretes não tinha hospital, ele era, entre aspas, o médico da cidade. Aqui foi o hospital da gripe espanhola. Ele abriu, cuidou de todo mundo que teve a gripe espanhola, ele que cuidou. Tá? Maravilha. E daí a farmácia veio para cá, e lá em cima aquela águia, por que águia? A águia é o símbolo da Polônia. A mãe dele veio da Polônia com 2 aninhos, então ele colocou a águia para homenagear a mãe dele. Ele nasceu aqui, ele é Então ele é morretense. Morretense, nasceu aqui, ele nasceu aqui. Não, eu recebo as pessoas, né, que têm interesse, eu abro para visitação. Daí aqui, só para falar, aqui era o quarto dos meus avós, né? É tudo as mesmas peças, tudo da época. Tudo da época, isso. Aqui são as pinturas originais que eu achei, né? E deixei umas amostras, era inteiro, né, o quarto pintado assim. Daí eu deixei as amostras ali, né, tudo, né, selecionei. Que ano mais ou menos? 1917, quando ele terminou a casa. Aham. Quando ele terminou a casa. E aqui na sala, aqui tem as pinturas originais, eram assim também, olha lá, a sala. Era inteira, né, a sala inteira. Daí também tinham várias camadas de tinta, né. Daí eu achei uns anos atrás e daí selecionei uns pedacinhos ali. Tudo moldura antiga. Tudo moldura antiga. Tudo moldura O piano, você o piano, toca? não, eu sou professora de piano. Do 75, o piano? 75, é mais novinho. Mais novinho. Ali é meu avô, minha avó, minha bisa, meu bisa, enfim, aí ó, os parentes todos aí. E daí aqui, venham pra cá que agora aqui que vocês vão ver todo o acervo da farmácia. Como eu falei para vocês, ele abriu a farmácia em 1910. Daí aqui está a autorização para ele abrir a farmácia. Diz que ele passou na prova e que ele podia abrir a farmácia. A data, 24 de dezembro de 1909, véspera do Natal. Eu brinco que naquela época órgãos públicos trabalhavam no dia 24, né? Hoje é dia 10, eles já fecham, né? Uhum. Aqui tudo que ele registrava, olha, desde a primeira cliente, o que ele fazia, porque não tinha remédio pronto, era ele que fazia os remédios. Tipo, manipulado. Ele que manipulava os remédios. Então aqui, tudo o que ele usava para fazer os remédios, ó. Tudo, ó. Tudo que ele usava para fazer os remédios, tá? Aqui que ele pesava, aqui que ele pesava, aqui que ele fazia comprimido, pomada, comprimido, supositório, exame de sangue de urina, ó, né? Aqui
Esse daqui? Isso, ele usava para fazer o exame de sangue e de urina. Aqui, ele dava o grampo, dava os pontos nas pessoas com esse grampo, né? Não tinha pasta de dente, ele fazia o pó dentifrício e colocava nas caixinhas. Aqui. Né? Ó. As ataduras aqui, olha, que ele consertava os braços e as pernas quebradas. Delinho naquela época, era tipo, delinho, atadurinha. Gás. Isso, né? Aqui os livros que ele estudava, ali todos os livros de tudo que ele registrava para as pessoas, o que ele fazia para as pessoas, né? E aqui as etiquetas, olha, que ele colocava a fórmula ali, escrevia o que ele fazia e grudava no vidro. Então tá ali tudo que ele fazia, né? Você sabia que existia isso aqui? Eu não. Não. Eu ver? 30 e poucos anos morando veja aqui. só, aqui, então ele abriu a farmácia em 1910. Ele faleceu em 71. Daí meu tio, que era filho dele, que já trabalhava com ele, continuou a farmácia. Quando meu tio faleceu em 89, daí ninguém queria tocar a farmácia, não, ninguém. Daí fechamos a farmácia. E eu e minha mãe guardamos essa parte antiga, sem um critério, sem nada, né? Depois que eu fui saber que é o maior acervo do país de farmácia. Então isso, eu dei uma pesquisada antes de vir, né? Aqui, olha aqui, ó, tudo registrado pelo IFAM, o IFAM fez todo o registro, tá tudo catalogado, né? Por isso que tem as etiquetinhas, né? Que ele dava as injeções, as seringas nas pessoas, né? Que atendia as pessoas. Então, tudo que ele usava para fazer os remédios e atender as pessoas. Aqui, amor, e os potinhos pequenininhos ali debaixo. Aqui é uma outra coisa que é interessante, que ali tá o cartãozinho dele, Roberto França, farmacêutico Morretes. Daí eu brinco, não tem Instagram, Facebook, WhatsApp, nem telefone. Aqui no calendário que ele distribuía, que daí ele punha o calendário aqui já tinha o telefone era 2. Um telefone era só. 2, tá ali, fone 2, tá ali. O telefone era 2, né? Nossa. E aí todo o material que ele usava para estudar, todo o material de estudos, e aqui tudo que ele registrava para as pessoas, né? E aqui tudo que ele usava, até ele já fazia medicina chinesa ali, ó, a ventosa lá, ó. Ele já usava para fazer a medicina chinesa lá, ó. Tudo ali, né? Aqui este jacaré, ele fechava os vidros com rolha. Então esse jacaré tem vários tamanhos, então ele pressionava a rolha para poder encaixar no vidro, né? Daí tudo que ele usava para fazer os remédios, né? Tudo. E toda a parte assim, tudo isso daqui era coisas que estavam na decoração, digamos, da farmácia, né? Lá o gordo do gordo e do magro, aquele indiano lá, em tudo isso daqui, a máquina de datilografia, de escrever, né? Tudo que ele usava para fazer os remédios, né? Tudo. Ele trabalhava sozinho? Sozinho, ele e o filho dele, meu tio. Daí quando meu tio era ele sozinho. E a minha mãe, que era filha, né, que ajudava ele a aplicar injeção, alguma coisa assim, mas vendeu remédio depois quando tinha. Mas na verdade ele que manipulava, ele que fazia, ele que atendia. Quando começou a vir médico aqui em Morretes, daí as pessoas consultavam com o médico, né? E daí vinham aqui e perguntavam se o médico dava certo. Se era isso mesmo. Seu Roberto, dá certo? É isso mesmo? Eu tenho isso. O médico receitou isso, tá certo? Ele falou, tá certo. Só leve esse aqui que é mais barato. Ainda ele vendia o mais barato. Como que você ficou sabendo que aqui é o maior acervo de farmácia? Sim, porque depois o IFAM me falou, daí eu fui fazer visitação no Rio, fui fazer visitação em São Paulo, fui atrás e ninguém não tem tudo isso.
entendeu? Daí fiquei sabendo, maior acervo. Qual que foi o sentimento, assim, que Ah, você eu gostei. Falei, olha que bacana, né? Guardamos tudo isso e tá tudo aí, né? Tá tudo aí, tudo aí. E não é fácil, né? Tipo assim, cuidar, né? Ah, não é E fácil. também como você controla ou leva assim, a visitação das pessoas. Não, eu tudo trago, mais. eu recebo as pessoas, né? As pessoas entram, né? E assim, como normalmente, por exemplo, quando vem escola com muita gente, eu levo lá atrás, na churrasqueira, explico tudo lá, e daí vou trazendo aos pouquinhos. Pego 10, vem aqui e visita. Né? Então é assim que eu faço. Daí, né? Você tá dedicada a isso? Hã? Tá dedicada a isso? Daí eu digo. E assim, é só quando eu estou aqui. Por exemplo, o dia que eu não estou, né? Não. Então é isso. Então visitação é assim, é comigo. Eu que conto, que explico, que conto a história. Uma guia também já. E daí todas as curiosidades, as coisas que ele... Aqui tem algumas curiosidades. Aqui ele Esse não... aqui é ele. Esse aqui é ele. Aqui ele não era militar, mas ele foi presidente do tiro de guerra. E daí ele ganhou um título do presidente da República, que era o Hermes da Fonseca, o título de capitão. Daí essa roupa ele fez aqui, tá vendo lá? 1912. Então tá aqui o título que ele ganhou de capitão cirurgião. E a outra curiosidade é assim, aqui dele, né? Ele também era delegado de polícia. Aqui. Na cidade. O primeiro código de trânsito do país foi em 1912 em São Paulo. E ele fez um código de trânsito para a cidade em 1914. Só tinham 2 carros na cidade, o dele e do amigo dele. E ele fez um código de trânsito. Para eles dois. Não, leia o que era proibido. Leia ali o que era proibido nesta... Roberto França, delegado de polícia do Termo de Morretes. Faz saber aos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem que, de acordo com lei municipal, fica terminante proibido dentro do perímetro urbano carros, cavaleiros e qualquer outro veículo a galope, e bem assim estalos de chicote, ficando os infratores sujeitos apenas da lei. Dado e passado nesta cidade de Morretes aos 17 dias do mês de julho do ano de 1914. Poderia bater nos cavalos. Na verdade, daí eu perguntei pra mãe, por que esse código de trânsito só tinham 2 carros? Porque as crianças brincavam na rua. A prioridade era as crianças brincando na rua. Então, a carroça tinha que andar devagar, o cavalo tinha que andar devagar, não podia descer de chicote que machucava o cavalo, ele podia empinar, podia machucar, podia cair. Então, a prioridade eram as crianças brincando na rua. E olha que inspiração, né? Até hoje a prioridade é o pedestre agora. Né? E daí eu digo que hoje ele ficava louco com esse trânsito, né? O trânsito de hoje ele ficava maluco, que entram na contramão e fazem isso e fazem aquilo, né? Não é mais a criança a prioridade, não é? Sim. Então, mas naquela época a prioridade eram as crianças brincando na rua, né? E os carros. E muita carroça, porque só tinham 2 carros, o resto tudo era carroça. A senhora, quantos anos a senhora tem? 73. A senhora nasceu aqui em 53. 1953. Aham. E a senhora nunca quis ser farmacêutica? Não. Nunca, não é da minha, não é a minha área, não é da minha área. Nem fitoterapia? Não, a minha área é humanas, a minha área é humana, sou socióloga. Então e não teve nenhum sucessor? Não, na verdade não. Todo mundo só curte as coisas antigas do Roberto, entendeu? Da farmácia do Roberto. Tudo moeda antiga. As moedas antigas, dinheiros antigos, tudo. A senhora tem algum remédio que a senhora gostava? Ai, não tenho. Não lembro. Não, eu tenho uma história maluca que eu tinha por volta de uns 2 anos, mais ou menos. E daí, isso daqui tudo entrava pra lá. Tinha uma porta aqui, outra porta lá, onde que depois eu reformei, fiz banheiro. E eu e o primo meu,
Eu estava com um machucado na perna, eu entrei na farmácia, entrei ali, meu tio e meu avô atendendo aqui, eu entrei ali na parte de trás, onde eles manipulavam os remédios. Eu subi, peguei peguei um vidro, sentei e pus na minha perna. Era um ácido. Tenho marca aí na minha perna, tudo marcada lá, ó, do ácido que eu joguei. Você pegou por conta própria. Que eu peguei por conta, 2 anos, eu subi, porque eles pegavam ali, vendiam, faziam. Você pensou, esse aqui vai me sarar. Eu fui fazer o curativo, né? Eu com 2 anos, pense. Nossa, entrei, quase entrei em coma. Tudo queimada. Tem metiolato puro, hein? Eu subi, fui fazer o curativo, só que não fiz o curativo com o produto errado. Vejo que alguns parece que tem ainda a escrita. algum produto. Não, dentro, a maioria tem os produtos. A maioria. Tá. E daquela época? Daquela época, porque a gente não consegue nem abrir mais, né? É daquela época, tudo daquela época, ó, tudo cheio de produto daquela época. Que agora eu comecei a reparar e eles... tudo daquela época. Uhum. É tudo daquela época. E ele tinha fórmulas muito boas, assim. Não, você levou outra vez. Ele tinha fórmulas muito boas ali, coisas que ele usava ali, olha, para escutar os nenês, para escutar o coração, tudo. Ele era o médico da cidade, né? Ele era o médico. A lista de remédios. De remédios. Esse daqui já era um remédio pronto, já que já tinha uns comprimidinhos. Que dependendo do problema, era aquele número ali. Só entregava para a pessoa. Entregava para a pessoa. Uhum. Água inglesa Fontoura. Pura e eficaz. Essas são as propagandas, né? Uhum. Ó, para insônia. Opa, para insônia. Ó, você quer. Olha. Não é pra... Aqui é tudo que ele registrava, como eu falei, aquilo que ele estudava, né? Uhum. Tudo aí. Poesia só. Aqui ele escrevia tudo com caneta tinteiro, né? Pega aqui, ó. Nossa, bem bonito ele, né? Ele era o Roberto França. E ele tinha umas coisas assim, né? Que ele era baixinho, magrinho, ruivo e sardento, né? E ele se intitulava Rei do Carnaval. E aí, se alguém dissesse que ele não era Rei do Carnaval, porque ele era o Rei do Carnaval. Sendo que naquela época, Rei do Carnaval era alto, gordo e negro. Exatamente o contrário dele. E ele era o Rei do Carnaval. Não adiantava que ele... Tanto que ele tinha aqui o Bloco Beija-Flor, o Grupo Floresta, tudo que eles faziam, das coisas dele, que ele tinha o Dança do Pau de Fita, e fazia as coisas. E ele era o Rei do Carnaval, se intitulava Rei do Carnaval. Legal, E ele era o contrário do Rei do Carnaval da época. Que bonita essa... móveis antigos, dá pra ver a diferença. Se você pega uma cama hoje em dia, meu Deus do céu. É verdade. Aqui é uma coisa assim interessante. Essa daqui era onde a minha avó dava o banho nos nenês, lavava o rosto, essas coisas, né? E ali era o pinico. Aquilo ali era um pinico. Chique, hein? Chique, que a minha avó dizia parece. Que podia, a minha avó dizia, pode servir sopa, porque nunca foi usado. Pois Daí eu digo assim, como é que parece serve sopa?
Então, você com uma disenteria vai sentar num pinico, acaba com a tua bunda. Não, ainda quebra lá, não dá, Vai ter que ser não. um bumbum de neném, De né? neném, pois é, o meu já não dava certo, já não. Não para qualquer Não, um não de dá. nós, né? É, já adulto não, né? Ela De dizia, neném. tem que ela falou, então pode ser sopa, Mas nunca muito foi bonito usado. mesmo os É detalhes. bonito, né? Os detalhes que eles usavam, né? Era bonito, né? Então era. E o interessante Pega também o que assim, detalhe o quarto no meio, né? De duas salas, tudo, 3 portas, uma janela. E A eu digo. disposição dos cômodos, né? Não, aqui, né? Era tudo diferente. E ainda eu brinco, tiveram 9 filhos. Não precisa do escondidinho de hoje, como dos casais, né? Daí eu brinco assim que cada vez que batiam 3 horas da manhã para comprar um remédio, ele acordava. Vamos fazer mais um. Não tem televisão, não tem televisão, não tem internet, não tem nada. Vamos fazer mais um, né? É, já hoje tem outras coisas para se divertir. né? Pois é. Então, vamos fazer. É. Daí ele fazia. Que bacana. Fiquei feliz de ter vindo aqui. Eu gosto de compartilhar a história, porque não é história só da minha família, é a história da minha cidade, é a história do Paraná e a história do Brasil. Aqui tem uma parte da história que eu quero compartilhar. Então, eu sempre gosto que as pessoas tenham. Quem tem vontade de vir aqui, vem. É só bater, é só me chamar, que eu, se tiver as portas abertas, estou abrindo para visitação sem problema nenhum, pode chegar. E venho para compartilhar, para conhecer bastante a história, né? Faz parte da história, da vida das pessoas. Muito obrigada, Nélia. Eu amei conhecer a história. Que bom. Sem dúvida, uma visita que amei. Um pedacinho da história do Brasil, do Paraná e de Morretes. Venha conhecer porque você não vai se arrepender. Gratidão aos meus colegas que me indicaram o lugar e a dona Helena.